e hoje falaremos sobre mamoplastia redutora. Falando para quem que a gente indica a mamoplastia redutora? Sim, ela é indicada para pessoas que se queixam de excesso de volume nas mamas. Esse excesso de volume, né, reflete num excesso de peso, que muitas vezes pode ocasionar dores na coluna, dores cervicais, dores nos ombros, desconforto, desconforto para dormir, desconforto para fazer atividade física, para o dia a dia, para trabalhar. Uma queixa estética, né, que os sutiãs não cabem, a mama não cabe dentro do biquíni, dentro do sutiã, sobra a mama para a lateral, a mama passa pela lateral do tórax, o sutiã machuca, né, as alças do sutiã acabam fazendo até uma verdadeira vala nessa região. As queixas são diversas, né? Então, é uma cirurgia que, além do ganho, né, estético, também tem esse ganho funcional, né? Para vocês verem a quantidade de queixas, né, que nós ouvimos que as pacientes enumeram para a gente quando a gente vai fazer as consultas. E teve uma paciente essa semana que me perguntou se quando a gente reduz a mama ela levanta, se ela fica em pé, né? O que esperar de resultado? A cirurgia de mama, ela não muda a natureza do tecido da mama. Ela faz a mama mudar de forma, mas a mama continua sendo tecido mamário. Então, ela vai ficar hipercorrigida, ela vai ficar com aquele colo hiperprojetado por um período, em média 6 meses, e depois ela vai acomodar. Essa acomodação dos tecidos, ela é normal e ela é esperada. O nome disso é báscula. A báscula é quando você retifica o polo superior da mama e o tecido ele se acomoda para a parte de baixo da mama. Uma mama normal, ela tem que ter 40% do tecido dela acima da areola e em torno de 55, 60% abaixo da areola. Então, isso é considerado normal. E é isso que a gente espera, né? Inclusive, quando a gente faz a marcação da cirurgia, a gente já prevê que vai acontecer a báscula. Então, E o objetivo, é claro, é deixar as mamas leves. Geralmente é combinado com a paciente o volume. Se falarmos entre PMG, geralmente é o tamanho médio que as pacientes querem, algumas querem tamanho P. E a ideia é que as pacientes possam optar um dia por não usar o sutiã, né? Um determinado dia eu quero usar uma camiseta sem sutiã, isso será possível. Todas as pacientes falam que seria um grande objetivo a ser alcançado. É, a mamoplastia redutora, ela é tão frequente quanto o aumento das mamas. Eu diria que é a mesma na clínica, a gente talvez até faça um pouco mais de mama redutora do que mama de aumento, né? Mas anda ali, é meio a meio. é Então, meio a meio. então é algo muito comum, é uma queixa muito frequente na população e às vezes a gente faz essa cirurgia na tenra idade, para meninas com 15, 16 anos. Isso é uma outra pergunta também que as pacientes nos fazem. A partir de que idade a gente indica, né, uma mamoplastia redutora? E nós já fizemos, né, cirurgia de mamoplastia em pacientes com 16 anos, com 15 anos. Tem muitas meninas que, quando iniciam, né, a puberdade, quando elas menstruam, as mamas crescem realmente bastante. E nem sempre essas pacientes, essas meninas, elas estão acima do peso, elas estão num peso normal, mas a mama cresceu além do normal. E isso causa desconforto, as mamas acabam cedendo por causa do crescimento, saem estrias. Então, tem várias queixas que as pacientes elas têm quando elas nos procuram assim tão jovens. E geralmente nós indicamos, né, quando a paciente ela refere que isso mudou a rotina dela, né? Eu tive uma paciente, acho que você também já teve, né, que usava moletom no verão, porque ela queria esconder a mama. Eu tive uma outra paciente que ela não tomava banho no colégio depois da aula de educação física, porque ela não queria que as outras coleguinhas vissem ela. Então, tudo isso acaba mexendo com a cabeça dessas pessoas nessa faixa etária e, na nossa opinião, isso é uma indicação precisa assim, para indicar a cirurgia. Né? O benefício que isso vai trazer ao longo da vida é muito maior do que a cicatriz ou o que quer que aconteça. Sábado, nós fomos numa missa da catequese do nosso filho,
e 10 da manhã, e saímos da igreja, né, amor? E a gente tava, logo que saímos da igreja, uma menina veio na minha direção. Uma menina de 16, 17, 18 anos. E eu vi que ela veio, me cumprimentou, deu um abraço. E aí, atrás dela vinha uma senhora e eu reconheci o paciente. Lembrei por causa da mãe. Essa menina pesava 88 quilos, 15, 16 anos, e a gente fez uma cirurgia, uma retirada de mama maxilar, na verdade. E agora ela está pesando 66 quilos. Eu lembro, ela passou para Ela medicina. está irreconhecível, ela passou no vestibular para medicina. Antes, um ano atrás, ela era introspectiva, fechada, e agora mudou a vida daquela menina. Perdeu esse peso todo, passou para medicina, está feliz da vida. Então tá, vamos falar sobre as cicatrizes da mamoplastia redutora. Então, o que que as pacientes podem esperar de cicatriz? Então, a cicatriz clássica dessa cirurgia é uma cicatriz periareolar, né, circunferencial, na vertical, uma cicatriz de 5, 6 centímetros, e uma cicatriz na horizontal, embaixo. Essa cicatriz da horizontal, ela vai depender do tamanho da mama, do tamanho que foi reduzido. Uma grande redução implica numa maior redução de pele, porque existe um conteúdo, que é a glândula mamária, e um continente, que é a pele. Quando a gente tira muito conteúdo, a gente tem que adequar o continente, a pele. Então, uma grande redução, geralmente essa cicatriz horizontal é um pouco maior. Porém, mesmo ela sendo maior, ela sempre fica embaixo do biquíni, das roupas de banho. Ela é posicionada pensando nisso. E também trabalha-se muito para que essa cicatriz tenha uma boa qualidade. Depois de um ano, com o processo de amadurecimento dessa cicatriz, que fique um risquinho branco. Esse é o objetivo. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de como que é feita a cirurgia, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber, né, quanto tempo que dura, tudo mais. A gente já falou que não precisa dormir no hospital, né, vai para casa no mesmo dia, qual que é o tipo de anestesia. Não usamos drenos, ou se os drenos são colocados, são tirados antes de ir embora. Ninguém vai para casa com dreno, né? Uhum. A cirurgia é interessante. Existem em torno de 60 técnicas de mamoplastia, para vocês terem uma noção. Mas cada cirurgião tem uma preferência. Eu e a Juni pensamos muito parecidos. Então, uma mama com muita queda, em que a ascensão ali do mamilo e da areola, né, é grande, por exemplo, tem que subir 15 centímetros, é uma técnica. É chamada pedículo areolado inferior. Eu até fiz um trabalho com 80 pacientes que eu operei e apresentei num congresso. É a técnica até mais usada nos Estados Unidos. Quando a mama não tem apresenta muita queda, muita ptose, esse é o termo técnico, aí usamos uma técnica em que fizemos uma prótese natural. O tecido mamário, né, a glândula que está na parte inferior da mama, ela é realocada para a parte superior do tórax, conectada com vasos sanguíneos, né? Então fica um tecido vivo, faz um retalho. Então é como se fosse uma prótese natural, ela preenche o polo superior. Esse é o tal do autoimplante que a gente É. comenta tanto aqui no Instagram. Basicamente são as técnicas que E mais tem os utilizamos. enxertos, né? E aí associado com enxerto de gordura. A gente viu uma grande professora dando uma aula, até inclusive nós vamos lá na semana que vem, em Curitiba, aprender mais, né? E eu vi ela falando, ela fala igual a gente nas lives. Se ela termina a cirurgia e a mama está um pouco diferente da outra, antigamente desmanchava, refazia tudo de novo. Hoje, pega uma gordura, preenche, e exatamente o que A a gente gente consegue faz. fazer um acabamento, né, A gordura é a cereja. do bolo. Muito bem. Uma cirurgia dessa dura em torno de 2 horas e meia, mais ou menos. No final da cirurgia, a gente coloca cola nas cicatrizes. Gostamos da cola cirúrgica, principalmente porque os pacientes podem tomar banho no dia seguinte. Como assim banho? Banho, Banho de chuveiro, água, chuveiro, shampoo, lavar sabonete. cabelo. Alguém lava o cabelo. É, isso é importante. Mas a Alguém. paciente pode lavar o rosto, lavar o seu Uhum. corpo todo, a própria paciente. No E dia pode seguinte, molhar a cirurgia. deve. Colocamos taping, que é uma contenção linfática, né, amor?
dos tecidos, é uma fita que se aplica na pele. O surtinho pós-operatório. Os pacientes recebem alta no final da tarde. Eu queria só complementar. Eu sou a mulher da gordura. Eu adoro gordura. Então, atualmente, além dessas técnicas de pedículo que o Eduardo comentou, a gente tem feito muito enxerto de gordura intra e submuscular, que é uma tendência mundial dos últimos anos, né? E nós percebemos que a manutenção do colo com o passar dos meses é maior, porque a gordura ela fica estável dentro do músculo. Então isso é muito legal. Antigamente a gente usava a gordura mais para simetrização e para desenhar o colo da mama. E agora a gente tem usado muito embaixo do músculo e dentro dele. Então, na minha opinião, isso mudou muito os resultados das cirurgias. E tem mais uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar. Existem alguns casos de paciente que a gente opera a mama, né? Essa semana teve uma paciente sua. E depois de um tempo, né, 8 anos, 10 anos depois, essas pacientes pedem que a gente coloque uma prótese na mama, porque elas querem o colo. Então, basicamente, a diferença de você não colocar e você colocar é o colo. O colo fica mais marcado, principalmente se a paciente é magra. E como que a gente explica para as pacientes? Para quem que pode? Todo mundo que faz mama redutora deve ou pode colocar prótese? Como que a gente seleciona as pacientes e o que elas podem esperar de resultado? Né? Então, essa minha paciente, eu fui no prontuário, eu tinha operado ela acho que 5, 6 anos atrás, feito uma mamoplastia redutora. Eu achei o prontuário no hospital e vi o que eu tinha feito naquela época. E aí, o que a gente optou foi fazer uma redução da glândula dela, né? Tiramos cerca de 500 gramas cada mama e colocamos uma prótese de 280 ml, né, no plano submuscular. A seleção dessas pacientes depende muito do objetivo. As pacientes querem um colo mais marcado, querem uma mama mais redonda. Basicamente é isso. Essa minha paciente queria uma mama menor. Eu fiz uma redução há 5, 6 anos atrás e agora ela me pediu novamente. E a gente fez isso, né? Tiramos basicamente 1 quilo de tecido mamário e colocamos 500 ml disso, né? Tá, então vamos falar como é que é a primeira semana da paciente. A paciente operou, foi para casa, como que ela vai se cuidar em casa na primeira semana? Bom, basicamente o cuidado é uma certa restrição de movimento dos braços, dos membros superiores. Ela pode caminhar dentro de casa, ela deve caminhar inclusive 10 minutos a cada hora, ela pode subir escadas com moderação. E os braços, ela pode lavar o rosto, lavar o corpo sozinha. E abrir no máximo 45 graus. Né? Mas o cotovelo aqui está livre. Então, geralmente, eu peço para não lavar o cabelo, o próprio cabelo, nos primeiros 15 dias. E levantar e deitar também com a ajuda de alguém para não forçar os braços. Né? De resto, uma vida normal. Assim. É claro que a gente pede para ficar em casa, para não ir trabalhar. Realmente parar a vida por 15 dias. Mas não é um repouso absoluto. Todas as cirurgias plásticas, todas que a gente faz, a gente pede para as pacientes saiam da cama de manhã e voltem para a cama só à noite. Todas, qualquer cirurgia, para se movimentar, né, para se hidratar e evitar trombose. E é claro que um cuidado todo especial é tomado em relação a câncer de mama. Né? Então, toda paciente que vai se submeter a uma cirurgia nas mamas, ela tem que fazer um ultrassom, mamografia também. Às vezes faz os dois, às vezes, dependendo da idade, um ou outro. Todo tecido que é retirado, ele não é jogado fora, descartado. Ele é mandado para biópsia, para patologia. E isso é entregue para os familiares, levam. Isso é rotina, isso deve ser feito em tanto os exames antes e mandar para a patologia, né, após a cirurgia. Depois de 1 ano, essas pacientes continuam fazendo as mamografias e o rastreamento de câncer de mama, normal, que outras pacientes fazem também. Né? Eu encontrei na literatura dados assim que a mamoplastia redutora tem um nível de satisfação acima de 90% entre as pacientes. E a gente observa isso na prática. São pacientes que ficam muito Muito satisfeitas, felizes. muito felizes. É isso então. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Na semana que vem a gente volta com um novo tema.